Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso podcast para falarmos sobre tudo que há de mais relevante para quem trabalha em recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas ou trabalha diretamente na área de RH, esse é o seu espaço. A gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5 e 7 da manhã. Tem episódio novo publicado nos tocadores por aí, portanto, se você está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou mesmo no YouTube, fica ligado, porque cedinho na segunda-feira tem episódio publicado e aí eu já deixo a dica para você assinar o feed do podcast ou se inscrever, assim você não perde nenhum episódio. Este episódio de hoje a gente vai falar sobre burnout. Faz um ano que o burnout, a síndrome de burnout, foi incluída no rol, digamos assim, das doenças ocupacionais da OMS, mas mesmo chamar o burnout de doença já é uma imprecisão, e quem vai ajudar a gente a entender por que isso é uma imprecisão e como as empresas têm lidado com essa questão ao longo desse último ano é a doutora Ana Maria Rossi, que é presidente da ISMA BR, International Stress Management Association, a quem eu agradeço pela participação, viu, doutora Ana Maria? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Exato. Exatamente. E quem vai acompanhar a gente nessa conversa é Gabriela Ferigato, editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi? Tudo bem, obrigada pelo convite. Prazer, Ana Maria, que vai ajudar a gente aqui a entender melhor as coisas. É isso aí, vamos para nossa conversa. Bom, como eu falei, há um ano a síndrome de burnout ela entrou no rol considerado de doenças ocupacionais pela Organização Mundial da Saúde. Talvez, de novo, eu não esteja sendo preciso nessa definição, a doutora Ana Maria já vai nos corrigir ou nos apresentar outros caminhos por aí, mas é fato que as empresas passaram a lidar com esse tema de uma forma diferente, de uma forma que trata a doença, relaciona a questão do burnout diretamente à questão laboral, à questão do trabalho. E isso traz, obviamente, consequências para as empresas, para as pessoas, e a gente vai entender um pouquinho como isso tem sido tratado, se tem sido, de fato, tratado como um tema importante e, inclusive, de maneira preventiva. Então, a gente vai entrar nesses temas agora com a doutora Ana Maria, mas antes da gente entrar na questão laboral, na questão prática das empresas, doutora Ana Maria, eu queria que a senhora esclarecesse para a gente essa questão, essa dúvida, essa polêmica que habita as conversas não só dos jornalistas, mas também dos especialistas médicos e tudo, da classe médica, sobre a definição do burnout, da síndrome de burnout como uma doença, e me parece impreciso essa definição, né? Correto, Daniel, e muito grata pela oportunidade, porque eu acho importante que as pessoas entendam exatamente o que é o burnout, porque está havendo uma imprecisão muito grande do termo. Mas, de acordo com o Código Internacional de Doenças, que nós chamamos CID, o CID-10, ele se referia ao burnout como um esgotamento. Esgotamento era um termo é um termo muito amplo, muito impreciso, ele abrangia muitas situações. Então, era difícil para o gestor, para o empresário, para os juízes, os magistrados e para o próprio reclamante se especificar dentro desse esgotamento. Então, o grande benefício que nós tivemos com a CID-11, que foi promulgada pela OMS no dia 1º de janeiro do ano passado, então, ela se tornou bem mais específica, e eu leio agora o que diz. Importante notar que mesmo na CID-11, que ela está mais específica, ela não foi classificada como doença ou como condição de saúde. Portanto, ela não foi incluída no capítulo dos transtornos mentais e comportamentais. Então, isso de cara descarta qualquer possibilidade de ser uma doença. O que é, então, o burnout, né? Então, leio aqui o que diz a CID-11. É descrita como síndrome conceituada como a resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi administrado com sucesso.
Então, agora está caracterizado que realmente não é uma doença, é um transtorno, é uma síndrome, é um fenômeno, mas ligado ao local de trabalho. E isso facilita muito, como eu comentei, em relação aos gestores, em relação aos magistrados, em relação ao próprio reclamante. Ana Maria, essa CID-11, inclusive, citam outras coisas que também não são doenças, né? Por exemplo, sedentarismo, até soluço, me corrija se eu estiver errada. Então, assim, é por aí, não é uma doença, tem uma CID, mas não significa que é uma doença, e nem uma condição médica. É um fator que pode impactar a saúde? É por aí? Na realidade, não é que possa, com certeza o burnout ele impactará e impactará de uma maneira bastante forte, bastante significativa a saúde do trabalhador. Tem muitos fenômenos, muitas situações que também não são características de doença, mas podem ser indutoras de doenças. Eu diria que o burnout é um dos maiores indutores, um dos maiores gatilhos de doenças. Só que ele tem duas características muito importantes e que eu acho válido ressaltarmos. O burnout, pela minha experiência fazendo pesquisas pela ISMA-BR há cerca de 15 anos, que é a International Stress Management Association, e como diretora da Clínica de Stress e Biofeedback aqui em Porto Alegre, tratando burnout, mesmo quando eu trabalhava em consultório nos Estados Unidos, desde 84, e aqui no Brasil, desde que retornei, ela tem sempre esta característica. Os profissionais que são afetados pelo burnout, eles normalmente têm uma grande dificuldade de estabelecer limites. E isso é importante porque independente de quem é a falta, se é do meu empresário, se é da própria pessoa, se é do meu trabalho, mas se eu noto que está afetando a minha saúde, é minha responsabilidade colocar um limite nisso. Uhum. Lembrando sempre que a saúde é o único bem que nós temos que é insubstituível. Não adianta quanto dinheiro eu tenho, se eu perder minha saúde, esse dinheiro não vai comprar minha saúde de volta. Isso é bem significante. Então, o que é essa falta de limite? Muitas vezes a pessoa, o profissional, porque o burnout só afeta as pessoas ativas no mercado de trabalho, fazendo um parênteses aqui. Então, um adolescente, uma pessoa que não esteja ativa no mercado de trabalho, um aposentado, uma criança, não poderão ser classificadas como burnout, o que realmente é uma lástima, porque essas pessoas poderão até estar sofrendo de burnout, mas não existe, que eu saiba, nenhuma pesquisa científica, em termos de Brasil ou internacional, que tenha estudado outras populações que não economicamente ativa tendo burnout. Então, se pode falar sobre depressão, e depois eu volto a isso, porque existe uma sobreposição muito grande entre o burnout e a depressão. Mas então, a falta de limite, ao que se refere, pode ser que a pessoa adore o trabalho, ela é encantada pelo trabalho que faz, mas alguma condição, a falta de recursos, a falta de reconhecimento, enfim, alguma coisa no trabalho que a faz com que ela se sinta insatisfeita. E a insatisfação é a segunda característica de quem sofre de burnout. Voltando à primeira, que é a falta de limite. Então, uma falta de limite é a pessoa não colocar um basta naquela situação que está causando a insatisfação. Seja porque ela adora o trabalho que ela faz, embora ela tenha esses problemas, ou por causa do status, nós sabemos que muitas pessoas são ligadas à posição, ao status, ou à questão financeira. Né? Status nem sempre está ligado à questão financeira, às vezes dá uma grande visibilidade, mas não dá muito dinheiro, né? Mas, enfim, a falta de limites, a dificuldade de alguns profissionais de impor limites é a primeira característica de alguém que sofre de burnout. E a segunda, com certeza, é a insatisfação. Eu, nas minhas pesquisas, nas pesquisas que eu coordeno, nas minhas intervenções clínicas, eu nunca encontrei um paciente que sofresse de burnout que estivesse encantado com o seu trabalho, que estivesse satisfeito com o seu trabalho, motivado para fazer o seu trabalho. E aí nós encontramos uma grande diferença entre as pessoas, os profissionais que sofrem de burnout e aqueles que nós chamamos de work lovers, que são aquelas pessoas que adoram o trabalho e que se encantam com o trabalho. E só é um trabalho, não é um hobby, porque ele tem remuneração.
né? Senão seria um hobby. Mas, enfim, quando nós falamos, a pessoa tem burnout porque ela trabalha muitas horas. Nossa, um work lover trabalha muitas, muitas horas, porque para ele aquilo não é um trabalho, é um encantamento. Né? Então, esses são os dois fatores que eu acho bem importantes a gente destacar: é a falta de limites e a falta de satisfação. Doutora Ana Maria, nesse sentido, eu queria que a gente fizesse o recorte desse último ano, então, quando o burnout passou a estar no rol da OMS, inclusive, alguma coisa mudou? Quer dizer, de que maneira a relação das empresas e principalmente dos gestores de pessoas dentro das empresas foi impactado por essa novidade, digamos assim, ou por essa mudança de característica? Porque a gente fala do burnout, obviamente está completamente ligado à questão laboral, e quando a gente fala de insatisfação e de falta de limites, a gente obviamente fala da autorresponsabilidade também, quer dizer, a pessoa também pode, aliás, nós devemos, né, fazer esse autodiagnóstico, digamos assim, se a gente está satisfeito, se não está, se está conseguindo estabelecer limite ou não, mas eu imagino que as empresas e os gestores possam ter um papel muito impactante, muito facilitador desse processo de reconhecimento do cenário de burnout, quer dizer, de perceber que determinada pessoa não está satisfeita ou não está conseguindo impor determinados limites, e o gestor pode ser esse facilitador. Como é que a senhora tem percebido esse papel das empresas? Bem, como a inclusão mais específica, porque ele já vinha incluído na CID 10 desde 93, a novidade é que Perfeito. ele é mais específico agora, né? Mas como é muito recente, de janeiro de 2022, nós não temos ainda estudos conclusivos avaliando o impacto digamos, dessa especificidade que nós temos agora Especi... Tá. em relação ao burnout, né? Mas nós podemos especular alguns fatores. Em primeiro lugar, é importante nós sabermos que o burnout ele necessita de 3 dimensões para ser caracterizado como burnout. Essas dimensões foram criadas, estabelecidas pela doutora Cristina Masla, que é uma psicóloga americana da Berkeley University, que fez o trabalho de doutoramento dela baseado nisso. Como nós o conhecemos nesse momento, o burnout? Porque já tinha sido falado anteriormente. Mas, de qualquer maneira, para o burnout existir, nós precisamos de 3 dimensões. A primeira delas é a exaustão, aquela exaustão que não passa com nada. Né? Muito relacionada às longas horas de trabalho, o excesso de tarefas, a falta de recursos, mas também a insatisfação. As coisas não andam, né? A segunda dimensão é em relação ao ceticismo, e aí existe uma sobreposição muito grande com a depressão, sendo que o grande diferencial é que o burnout é sempre relacionado a profissionais ativos no mercado de trabalho, enquanto a depressão pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade, em qualquer circunstância. E a terceira, então, o ceticismo quer dizer a falta de perspectiva, né? A pessoa não vê saída, ela não tem reconhecimento, ela se aliena das situações. E isso se torna bastante dramático, como nós podemos observar, quando se trata de profissionais da área da saúde, que nós queremos que tenham empatia com seus clientes e possam se envolver, inclusive, nesse tratamento. E a terceira característica é a ineficácia. A pessoa nota que ela não está rendendo, que ela não está sendo produtiva, mas ela não consegue, inclusive ela pode trabalhar até mais horas, mas ela fica incapacitada devido ao burnout, então a margem de erros, a produtividade dela fica totalmente comprometida. E o que acontece? Na última pesquisa que a ISMA-BR fez, que eu coordenei, foi em 2019, porque em 2020 nós íamos refazer, mas entrou a Covid, 21 entrou a Covid, 22 já não tinha mais, quer dizer, ainda estamos em fase de Covid, mas já na reminiscência, né? Mas nós achamos que as emoções estavam muito exacerbadas para trabalhar com burnout, então nos pareceu que nós íamos alcançar um nível muito alto e isso ia inflar
a nossa percentagem de burnout. Então, mas na última pesquisa de 2019, nós constatamos que 96% das pessoas que sofriam de burnout, elas não queriam, elas continuavam trabalhando, elas não queriam se afastar do trabalho com medo de demissão, sendo que desses 96%, 96% delas se sentiam, elas faziam o presenteísmo, que a pessoa está fisicamente presente no trabalho, mas emocionalmente e mentalmente distante. Isso causava problema, porque essa pessoa atrasava relatórios, ela cometia erros, etc. Então, esse é um problema. Mas essas são as 3 dimensões para que alguém possa ser diagnosticado como tendo burnout. Voltando à pergunta, então, por ser muito recente, digamos, faz 13 meses, né, em véspera de 14 meses amanhã, né, o que mudou? Na realidade, nós vamos especular, porque nós não temos nenhum estudo científico indicando isso. Embora, Daniel e Gabriela, tenhamos diversos estudos científicos com profissionais da área da saúde, então na área médica e na área de enfermagem. Só que esses profissionais realmente eles foram muito negligenciados naquele momento de Covid, naquele momento mais forte. Então, é previsível que eles tenham mais dificuldade em lidar com o burnout, porque eles foram extremamente exigidos, com pouco reconhecimento, pouquíssimo recurso, enfim, aquelas situações que a gente já conhece. Então, o que nós podemos especular hoje? Por parte dos gestores, nós sabemos que menos de 5% das empresas brasileiras têm um programa contínuo de qualidade de vida e de gerenciamento do estresse. Por que eu falo em gerenciamento do estresse? Porque o estresse não é uma doença. O estresse pode também ser um gatilho para doenças. Na realidade, a definição de estresse é qualquer situação que requer a adaptação da pessoa. Situação essa que pode ser positiva. Eu estou saindo em férias, eu tenho o meu filho planejado, eu comprei a minha casa própria. Todas essas situações são estresses positivos, mas que causam alteração. E tem também o estresse negativo, o adoecimento de uma pessoa, uma demissão indesejada, enfim, essas situações. Mas o burnout, então, é um nível de estresse exacerbado. Aí ele já se constitui, como nós falamos, numa síndrome e num fenômeno que afeta a qualidade de vida e a saúde das pessoas. Mas ele não ocorre de hoje para amanhã. O estresse tem um processo de pelo menos 1 ano, de 1 a 3 anos para se desenvolver. Por isso é que eu falava antes, a questão do limite é muito importante, porque as pessoas têm todo esse tempo para desenvolver um plano de ação B, né? Mas, enfim, voltando à pergunta que eu estou dispersando, as empresas, menos de 5% das empresas brasileiras têm um programa contínuo na área de qualidade de vida e gerenciamento do estresse. E, inclusive, causa espanto, porque dando consultoria, como nós damos pela ISMA BR, nós notamos que mesmo as empresas, ou algumas empresas que têm esses programas contínuos, não existe comunicação eficiente dentro da empresa para que outros segmentos, outras seções, outros departamentos saibam e façam parte disso. Então, de repente, o departamento de RH tem um programa de qualidade de vida, de gerenciamento de estresse, mas o pessoal que trabalha na TI, o pessoal que trabalha lá no marketing não tem a mínima ideia disso. Então, ele se torna muitas vezes ineficiente, com pouca adesão pela falta de comunicação. Então, bem importante que as empresas elas foquem em desenvolver esse tipo de programas. Inclusive, existe uma maneira muito valiosa de se fazer isso, que são programas preventivos, né? E nós temos, entre aspas, uma solução para evitar o burnout, que são as medidas preventivas. A primeira delas, a prevenção primária, é aquela que o gestor ele elimina ou ele minimiza os fatores geradores de problemas no trabalho. Então, se esse funcionário foi admitido para trabalhar 9 horas e a empresa está exigindo que ele trabalhe 11, eventualmente ele vai ter algum problema de saúde.
não necessariamente burnout, mas ele pode ter uma pressão arterial alta, ele vai ter algum problema de saúde, dores de cabeça, problemas de sono, etc. Então, a prevenção primária é a mais eficiente de todas, mas eu não preciso dizer a vocês, infelizmente, que é a menos adotada pelas nossas empresas, Com porque certeza. eles vão levando, e aí quando eles notam que os funcionários, os profissionais estão entrando em licença de saúde, que eles estão faltando trabalho, que está aumentando a rotatividade, que está diminuindo a produtividade, o que eles fazem? Eles entram com a prevenção secundária. O que é isso? Agora eu sei que tem essa dificuldade, digamos, o número de horas trabalhadas, a falta de reconhecimento, a falta de recursos, etc. Eu não vou mudar isso, mas eu vou colocar algumas situações para minimizar as consequências. Então, eu vou colocar uma dieta mais nutricional, se a empresa tiver um refeitório, eu vou fazer uma parceria para cobrir parte da academia, para os profissionais, então, se incentivarem a não serem sedentários, eu vou fazer o reconhecimento do funcionário do mês, para dar esse reconhecimento, enfim, não estão eliminando, notem bem, a causa, eles estão incluindo soluções paliativas para minimizar o recurso. E eu diria que aqui estão o maior número de empresas brasileiras. Tá? E em terceiro lugar, então, o empresário, o gestor não adotou a prevenção primária, não deu resultado na prevenção secundária, ou ele nem adotou, e aí entramos na mais dramática, que é a prevenção terciária, né? Que aí já existe o adoecimento, infelizmente. Então a pessoa já está entrando em licença de saúde, ela já falta o trabalho, enfim, aí nós já temos a questão do adoecimento. Então, o que a empresa tem feito, as empresas têm feito? Elas fazem uma parceria com seguros de saúde, elas têm um gabinete médico, um departamento médico no trabalho, com especialização nessa área, enfim, aí eles já estão tratando a pessoa. Né? Então, do ponto de vista da empresa, então, esses são os recursos. Então, o que nós temos notado, Daniel e Gabriela, por parte da ISMA-BR, da Clínica de Estresse e Biofeedback, é que as empresas estão mais alertas a essas questões. E também mais alertas por uma questão muito, muito simples. Elas estão sendo responsabilizadas pela perda da saúde dos funcionários. E sendo elas responsáveis ou não, porque, como eu disse, o alto limite é do profissional, né? Mas, enfim, as empresas estão mais cuidadosas nesse sentido, porque sim, agora existe uma norma, um nexo causal para os magistrados poderem julgar as questões de burnout, que não existia antes. Agora, por ser um fato, como eu comentei aqui, resultante de estresse crônico no local de trabalho, o magistrado tem esse nexo causal. Então, do Nexo ponto de causal. vista jurídico, ajudou muito, porque antes, entre aspas, por ser um esgotamento, conforme a CID-10, era muito amplo, muito impreciso, mas agora não, agora está bem específico. Então, os gestores estão mais alertas, né? Os magistrados estão com um embasamento jurídico mais sólido. E por parte dos profissionais afetados pelo burnout, eu acho que está também, até pela própria imprensa que tem ajudado nesse sentido, com as campanhas que tem feito, com os esclarecimentos, e pela própria dinâmica do trabalho, eles estão mais conscientes das suas limitações, então, que eles não têm saúde para sempre, nós não temos uma conta bancária ilimitada de saúde, nós temos enquanto temos. Né? Então, os profissionais muitas vezes estão se dando conta que se eles continuarem se pressionando para continuar no mercado, na empresa da maneira como está, que eles vão terminar trabalhando para pagar o seguro médico, para pagar os medicamentos. Né? Então, eu diria que essas são as 3 especulações, sem bases científicas no momento, que nós conseguimos fazer.
E Ana Maria, até ia te perguntar isso que você já trouxe para a gente, se as empresas olham mais para os paliativos, né, digamos assim, do que, né, na prevenção, e focam mais, né, e aí quando vê, já existe, né, elas não focam nos fatores estressores, digamos assim. E aí dá para a gente imaginar por que isso acontece, porque as empresas olham menos para mexer nos fatores estressores, falta de conhecimento, medo de se mexer num fator estressor vai ser porque parece que ainda, apesar dessa evolução, né, da gente falar mais dessas mudanças, talvez ainda tem empresas que pensam, se eu falar de burnout, significa que o meu ambiente é um ambiente pró-burnout. Existe isso ainda ou as empresas estão mais evoluindo para não, existe burnout em qualquer lugar e eu preciso olhar o meu ambiente e ver se existe fatores que possam vir a estressar alguém antes de estressar alguém, digamos assim. Existe isso ainda das empresas não falarem de burnout porque não posso falar de burnout porque senão significa que o meu ambiente, né? Excelente colocação, Gabriela, excelente colocação mesmo. Sim, existe porque nós sabemos que há um estereótipo daquelas pessoas que têm burnout, parece que elas se tornam totalmente incompetentes e incapazes. Um Né? estigma ainda. Muito forte, muito forte. Então, por parte dos profissionais, eu trabalho com alguns profissionais na área jurídica, na área empresarial, CEOs, que eles não usam, embora tenham seguros de saúde valiosos, importantes, eles não usam o seguro saúde, eles não pagam por outra maneira a não ser em dinheiro, e eles não querem recibo ou nota fiscal, embora a gente force, eles não levam, porque muitas vezes as secretárias, as assistentes, por ajudarem essas pessoas a resolver os problemas do dia a dia, têm acesso às gavetas, etc. Então, eles não querem ser identificados como tendo burnout justamente por causa desse estereótipo. Da mesma forma, muitas empresas, se eu disser que está havendo burnout na minha empresa, opa, vão dizer que nós somos causadores de doença nos profissionais ou de problemas de saúde nos profissionais. Então, muitas vezes, as empresas, elas terminam mascarando isso e não tendo uma ajuda mais específica. Né? Muitas vezes, e a gente sabe, os CEOs, o pessoal do RH, eles estão tão sobrecarregados que muitas vezes eles não se dão conta disso. Né? Claro que uma das principais maneiras de ver é porque o burnout ele tem uma consequência muito direta no desempenho da pessoa. A pessoa começa a atrasar, né, ela começa a procrastinar, ela falta o trabalho, ela se atrasa, então existem mudanças de comportamento muito, muito significantes e visíveis. A pessoa nunca chegava atrasada, agora ela chega atrasada, ou ela sai mais cedo, ela falta o trabalho, ela chama doente com mais frequência, ela entra em seguro-saúde, né? Então tem essas situações, mas sem dúvida nenhuma as empresas, elas, óbvio que não querem se conectar não querem essa ligação com o burnout, mas é importante os gestores, e principalmente a área de RH, os gestores mais imediatos, que eles fiquem muito focados nessas diferenças que podem ser alterações de comportamento que podem ser pequenas, mas são graduais. Né? Por exemplo, o funcionário começa a ficar sonolento, ele começa a beber mais, então há indícios de que ele esteja bebendo, ele começa a usar drogas, são todos indícios de que está havendo uma mudança significante de comportamento que requer a intervenção da empresa. Agora, a minha opinião como consultora, Daniel e Gabriela, é que muitas vezes, na melhor das boas vontades, o pessoal de RH ou o gestor mais imediato, eles falam, até podem estar interessados, mas a maneira de eles se aproximarem desse funcionário soa como uma cobrança. Você tem chegado atrasado no trabalho. Aquela pessoa que já está extremamente debilitada mentalmente, emocionalmente, ela já vai ficar na defensiva e ela vai adotar dois tipos de comportamento, ou ela vai se tornar extremamente agressiva ou extremamente passiva para lidar com isso. Então, a sugestão que nós temos dado nas nossas consultorias é que haja uma empatia
né? Então, notando, olha, nós prezamos muito, e já entre com um reconhecimento, nós prezamos muito o trabalho que você faz na empresa, realmente tem nos ajudado, mas notamos que ultimamente, e quanto mais específico, melhor, olha, nos últimos 15 dias, você atrasou no trabalho 3 vezes, eu gostaria de saber se você está tendo alguma dificuldade no transporte, se o meio de chegar no trabalho está sendo mais complicado, está havendo mais trânsito, se existe alguma maneira da gente poder lhe ajudar. Então, sabe? Então aí entra a empatia e entra, digamos assim, se dá a impressão ao funcionário que ele não está sendo cobrado, mas que alguém está ali para lhe dar a mão, e isso vai ser muito importante. Doutora, a gente já está com o tempo quase estourado, mas eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar ainda sobre uma questão que numa das respostas da senhora isso surgiu também, que eu imagino que seja a confusão entre o burnout e a depressão, ou o estado depressivo. Eu queria que a senhora pudesse esclarecer para a gente, é, definindo, né, quais são esses dois estados, as diferenças entre eles, e de que maneira a senhora tem visto isso também dentro das empresas. Muito obrigada por me trazer de volta esse conceito, porque é um dos mais confusos, porque realmente existe um overlap, uma sobreposição muito grande entre ambos. Inclusive, por essa razão, até pela significância do burnout depois da CID-11 e por essa confusão com a depressão, nós temos um congresso internacional da ISMA-BR que ocorre sempre na terceira semana de junho. Esse ano ocorrerá de 20 a 22 de junho. E nós estamos trazendo o Dr. Irving Schoenfeld, que é um grande especialista nessa área de depressão ocupacional e burnout. E ele vai falar justamente sobre essa sobreposição. Mas o que é? A depressão, ela pode afetar, a principal diferença é que a depressão pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade, em qualquer atividade, mesmo sem ter atividade. Então, uma criança, um aposentado, enfim, qualquer pessoa. O burnout se refere apenas às pessoas ativas no mercado de trabalho. Essa é a diferença mais importante. A segunda diferença é que o burnout é um guarda-chuva, então nós temos segmentos, e a depressão é um desses segmentos. E ele é fortalecido, digamos assim, na crença popular, porque quando um profissional é diagnosticado como tendo burnout, e isso deve ser feito por um profissional da área médica, seja um psiquiatra, um psicólogo, um clínico, e não pela própria pessoa, pelos seus amigos, ele normalmente tem a prescrição de quê? De um antidepressivo. Então se confunde muito, porque como assim? Eu estou tendo um antidepressivo, mas eu estou com burnout? Então, por que o ceticismo, que era a segunda dimensão, a primeira exaustão, a segunda é o ceticismo e a terceira é a ineficácia, a segunda dimensão que caracteriza o burnout é justamente o ceticismo, que é a falta de vontade, a desmotivação, a falta de ver uma saída, parece que a ponte se rompeu. Então, essas são as crenças mais importantes que terminam dificultando muitas vezes o diagnóstico de burnout. Por isso é tão importante que seja feito por um profissional da área da saúde, porque a pessoa pode estar sofrendo de depressão, embora o antidepressivo seja para os dois, mas tem medicamentos mais específicos e tem terapias mais específicas para quem sofre de burnout e para quem sofre de depressão. Mas, de qualquer forma, o papel da empresa é muito importante de limitar, digamos, de respeitar o limite dos seus funcionários. Doutora Ana Maria, agradeço imensamente pela sua participação, pelos esclarecimentos e desejo muito sucesso para a senhora. Agradeço muito também a oportunidade, Daniel, Gabriela, porque eu acho que o burnout é um grande indutor de doenças, embora não seja uma doença, como se falou, mas espero que possamos ter esclarecido alguns profissionais que nos assistem e que possamos ter aquela pérola negra no controle do burnout. Lembrando que, se não tivermos controle sobre o que nos causa a depressão, o estresse, as emoções negativas, podemos sempre ter controle ou desenvolver controle para gerenciar as nossas emoções. Agradeço a oportunidade.
A gente que agradece. Gabi, obrigado por ter participado hoje com a gente também. Obrigada, Dan. Foi um prazer, Ana Maria. E só lembrando também que é um tema que a gente fala constantemente no site. Nessa semana, que é a semana anterior que o episódio vai ao ar, a gente conversou com alguns personagens que viveram burnout e depois retornaram ao mercado de trabalho. Então, eles contaram as experiências de como é retornar, seja na mesma empresa, de uma outra forma, como empreendedores. Enfim, eles encontraram a forma aí de retomar o trabalho. Então, tá bem interessante também. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Conversamos com a doutora Ana Maria Roschi. Ela é a presidente da ISMA-BR, a International Stress Management Association. Quem me acompanhou nessa conversa foi a Gabriela Ferigato, a Gabi, editora do RH para você. E eu quero renovar o convite aqui para você se inscrever no nosso podcast, aí no tocador de sua preferência, e deixar o convite também para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem o canal no YouTube para você seguir a gente por lá também. E acho que o mais importante de todos, a nossa company page e o nosso grupo no LinkedIn, porque lá a gente está com dezenas de milhares de profissionais de recursos humanos fazendo parte da comunidade do RH para você e trocando ideias todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte dessa nossa comunidade cada vez mais vigorosa e crescente, tá bom? Eu desejo que você tenha gostado do episódio de hoje. Torço para que você tenha uma excelente semana. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.